Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Este é o pod videocast número 6 da playlist Dissecando, dando prosseguimento ao nosso entretenimento superior, sob os auspícios do Supremo Arquiteto, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, como os antigos diziam. São mantras. Krishna, que podemos chamar de o Jesus Cristo hindu, evidentemente com biografias diferentes, épocas e culturas diferentes, mas Krishna, no épico Bhagavad Gita, nos fala que o relacionamento com o Supremo Deus, e ele fala de Deus mesmo, é o entretenimento superior. Portanto, a conexão com a sabedoria cósmica, com a força, com o supremo bem, com o Pai, com o sublime, com o bom, com o coração do mundo. Resumindo, as 7 esferas com Deus, com o arquiteto. O arquiteto é nosso tema nesse pod videocast. E vamos cruzar este tema, como temos feito, com a base da civilização ocidental, seus verdadeiros mitos, provindos das suas chamadas grandes utopias, e com as adjacências e outras referências da cultura espiritual de evasão, de fuga da Matrix, preservadas no nosso mundo. Podemos explorar um pouco os significados pertinentes à palavra entretenimento, usada por Krishna, lembrando que a Índia é uma nação historicamente muito culta, com uma cultura de muitos e muitos milhares de anos e com aspectos muito importantes, provenientes de uma profunda erudição. Tem tanta gente quanto a China, internet própria, tecnologia avançada, bomba nuclear, e com um povo também muito especial e que preserva muito a sua cultura, suas crenças, seus mitos, e que nos últimos 500 anos influenciou muito o Ocidente e as Américas. Para ser rápido, observando a estrutura morfológica da palavra entretenimento, chegamos em entre ter em mente, ou seja, é o que você faz entre o que tem em mente e pode ser entendido como fazer o que está na mente. Percebe a questão da liberdade explícita nisso? Você não se entretém enquanto está se obrigando a trabalhar, certo? Mas a mente, a atividade interior, possibilita isso. E essa atividade mental totalmente interior e superior precisa ser nutrida por uma forte conexão a partir do campo energético do coração em que Atman esteja ignitado em atividade. Aí temos o entretenimento que nos fala Krishna. Esse entretenimento nos leva a uma vida mais harmônica, recheada de coincidências, de sincronicidade, porque estamos alinhados interiormente, sincrônicos. No podcast anterior eu esclareci, lembro novamente, que Jung, que foi também um dos pensadores, né, das psicologias, das neopsicologias, podemos falar assim, né? Que são as coisas que aconteceram mais perto de nós, ele percebeu essa questão importante dentro do campo esotérico, espiritual, etc., da sincronicidade, e publicou um título, esse título, melhor dizendo. Como a sincronicidade, no momento em que Neo, concluindo a conversa com Trinity, no PC, em que ela termina com toque, toque, Neo, ao mesmo tempo em que na porta, Choi, batendo, faz sonoramente toque, toque. E aí vem o episódio em que aparece a palavra simulação e simulação. Lembra a tampa da caixinha onde ele vai colocar o dinheiro que ele recebeu do Choi? Está escrito simulação e simulação, que tem tudo a ver com o arquiteto, porque foi ele que criou a Matrix. As duas simulações, a primeira e a segunda Matrix. Portanto, a primeira, que nas tradições é chamada de Jardim do Éden, de Paraíso e tal, etc.,
que os humanos, né, induzidos pelos anjos lunares, deixaram, e a segunda, que é a provisória, que já tem várias versões, né, que é o aquário no fundo do rio, metáfora que nós usamos aqui, onde nós estamos. Portanto, a primeira e a segunda simulação. Então, vivemos na segunda. Tecnicamente, o processo de evasão é voltar para a original, para a primeira. Portanto, simulação e simulação, como está escrito lá na tampa do cofre do Neo. O arquiteto foi mostrado no filme Matrix Reloaded, do ano de 2003, o segundo Matrix, Matrix Recarregada. O arquiteto é, no filme, uma caricatura antropomorfa de Jeová, o Demiurgo. No filme, ele é responsável por manter o programa da Matrix estável, isto é, aceito pela mente dos humanos. Na conversa, ele revela a Neo que os humanos rejeitaram a primeira Matrix, que era perfeita. Informa a Neo que, embora o processo tenha alterado sua consciência, ele, o Neo, continua irrevogavelmente humano, ou seja, mantém as características do seu programa de origem e que entenderá umas coisas e outras não. Neo lhe pergunta por que está ali e ele o informa que sua vida é um salto quântico, uma equação assimétrica, inerente à programação da Matrix, e que ele, Neo, era uma anomalia sistêmica que ele não conseguira eliminar da precisão matemática. No entanto, há uma medida de controle que, inapelavelmente, o conduziu até a sua presença, que a Matrix tem mais tempo do que imagina e que está em sua sexta versão, e que, portanto, já foi destruída 5 vezes. Lembrai do relato do dilúvio, que o avô de Platão, segundo Platão, fala para ele, naquela época, que tinha acontecido cerca de 10.000 anos antes da época, 600 anos antes de Cristo, em que eles viveram. Fizemos umas continhas, vai dar aí entre 12 e 13 mil anos atrás, que seria a quinta destruição, a quinta limpeza da Matrix, como relata aqui o arquiteto. E Neo concluiu que o problema é escolha, o que nos leva a algo muito importante que falaremos no próximo Podvideocast, que é o livre-arbítrio dessa playlist ainda dissecando. Então será no Podvideocast número 8 que falaremos disso. Jeová, o demiurgo, que é a figura representada pelo arquiteto, é um Deus que estabelece uma direção para o mundo físico, para dali obter sua sobrevivência, seu progresso e sua eternidade, onde é chamado El-Olam, o Deus eterno, como primeira consciência elemental estrutural da Matrix, do nosso mundo, energeticamente estabelecido no comprimento de ondas em que ainda existimos. Ele surge pelas irradiações da humanidade quando era puxada para dentro do local de vácuo, uma loca de vácuo, uma toca de vácuo, escolhida pelos anjos lunares para nos conter, nos aprisionar. Em sânscrito, antiga língua da Índia, loka significa planeta. Então fomos encerrados em uma loca de vácuo. Assim, a Matrix surgiu. Nesse momento, a humanidade ainda é uma mega super-humanidade, com mega superpoderes, mas totalmente pura e inconsequente, à mercê dos tais super-cientistas lunares, seus preceptores, nossos preceptores antigos. E as impressões que nossa humanidade foi gravando com a resultante de suas energias na atmosfera da Matrix é que criou nessa primeira esfera, a mais exterior da Matrix,
o respeitável espírito do mundo, chamado Javé, Jeová, por isso também chamado o Deus Altíssimo. Com o andar da nossa carruagem, com as atividades da nossa humanidade, influenciada pelos deuses lunares, guerreiros, fizemos muitas guerras, cerca de 50.000 guerras só no último 1.000.000 de anos, uma para cada geração. Por isso, ele é chamado Jeová, o Senhor dos Exércitos. Seus agentes maiores são chamados Jeová Elohim, um enorme grupo de seres que aperfeiçoam até hoje a humanidade, com suas hierarquias atuando no primeiro universo paralelo, a partir do plano chamado pré-energético, onde nós existimos. Nós existimos no plano energético. Eles atuam a partir do plano pré-energético. Então, em uma dimensão que para nós é posterior, porque o progresso vai daqui para lá, mas ela está, tecnicamente falando, antes do que nós temos como a nossa manifestação nuclear sobre tudo o que percebemos e onde existimos como universo, ou como imagem de universo, como projeção, né, onde habitamos, o aquário dentro do rio, está montado. Então, Jeová é a camada de vidro mais externa do aquário. Conhecido em certas tradições, essa camada, agora aqui, onde atuam os Jeová Elohim, como o invisível. Essa palavra é legal guardar. Os mais conhecidos desses agentes ao longo da história são os Anunnakis. Eles iniciaram várias civilizações na Terra e alteraram a genética da antiga raiz comum dos hominídeos, conhecida como Erectus africanos, o Homo erectus, criando o que por fim se tornou na Europa o homem neandertalensis, ou homem de Neandertal, que da Europa dominou a Ásia, os antigos descendentes dos Atlantes, do qual descendem os orientais, chineses, japoneses, coreanos, etc. E colonizaram e erigiram civilizações, megacivilizações, diga-se de passagem, onde é hoje a Sibéria. Há notícias aí muito bem preservadas disso. É deles que nós, os sapiens atuais, descendemos. Eles eram altamente inteligentes, com cérebros bem maiores do que os nossos e parecem ter sucumbido por problemas ambientais ou por interferência dos próprios agentes maiores, chamados Elohim, o que dá na mesma. Essa é a grande questão. Esses agentes maiores possuem muitas hierarquias, os Jeová Elohims ou Elohims, possuem muitas hierarquias no plano físico e no plano imaterial, o além. Possuem hierarquias planetárias em todas as áreas e muitas forças militares estabelecidas ao longo dos tempos. Também governantes de movimentos das massas, das etnias e nações-chave planetárias. Dominam os recursos estratégicos, as indústrias de armas e de tecnologias e vários organismos de controle internacionais, do seu antigo movimento chamado Sinarquia Imperial. Há 200 anos, estabeleceram um movimento econômico moderno e criaram o que chamamos de Era Industrial. Atualmente, movimentam uma enorme quantidade de elementos minerais e metais sobre a crosta terrestre, produzem e posicionam estrategicamente inúmeros equipamentos no fundo dos oceanos para que a Terra mantenha certa condição planetária estratégica no espaço. Pelas mesmas razões, são eles que estão por detrás de um grande empreendimento no Oriente, represando água, acumulando peso, que alterará a posição do eixo da Terra. A humanidade é manipulada e conduzida pelos seus interesses mais fidedignos, interesses ou necessidades, né?
Isso se encontra no seu programa, que eles acessam. São simbolizados no filme pelo agente Smith e seus companheiros, e pelos corpos que eles tomam, lembram disso? E que neles se transformam e que os representam. Lembra? Tem um que pega-se um mendigo, o mendigo, pá, vira aquele agente, vai, age, depois cai lá esticado. Lembram disso? Que eles pegam os corpos, dominam e tal, e vão? São chamados na nossa atualidade cultural, por certos segmentos esotéricos, de entrantes ou canalizadores, flammers, e capturam, segundo esses segmentos, muitas dezenas de milhares de corpos, pessoas vivas, todos os dias em todas as cidades do planeta. Seus agentes graduados são chamados jumpers, ou saltadores temporais. Os graduados elevados são conhecidos dos seus inimigos como saltadores dimensionais, a quem devemos muitos trágicos acidentes. Quando eles saltam, a barreira quântica bolda, ela dá um bold, ela dá um e na periferia dela acontecem explosões que influenciam o astral da Terra e que, por consequência, vão reverberar no plano físico. A representação mais antiga de Jeová ou Javé tem muitos milhares de anos e se encontra originalmente riscada, possivelmente com cristal, na parede de pedra ao fundo de uma caverna no Iraque. Depois de ser símbolo de muitos reis guerreiros e do próprio deus Ashur ou Anshar, da antiga Síria, que é o Iraque de hoje, essa representação deu origem ao símbolo das forças aéreas de todos os países do mundo, pois já era símbolo de força superior vinda do espaço, no mundo antigo. A famosa esfera ou círculo com duas asas que decora muitos milhões de fardamentos no mundo. Fardamento, instituições militares, aéreas, etc. Os antigos reis da Babilônia, depois da Assíria, onde é hoje o Iraque, parte da Turquia, milhares de anos antes de Cristo, mandavam fazer esse símbolo de Javé, o Deus Altíssimo, em baixo relevo, tipo aquelas peças egípcias que a gente vê, chama-se baixo relevo, nos seus prédios públicos, e ele se encontra em vários locais do Iraque e hoje em museus da Europa e dos Estados Unidos, depois dos episódios lá do final dos anos 1990 no Iraque. Nesse círculo, chamado Círculo Alado do Sol, se encontra de perfil um ancião de barba à moda real, fazendo com os dois braços e mão um gesto que lembra uma letra W. No hinduísmo, esse gesto chama mudra da realização. Às vezes ele porta um arco e flechas. É o retrato mais conhecido de Enlil, filho do rei nibiruense nos altos céus, o 3 vezes soberano Anu, soberano na Terra, na Lua e em Marte. Enlil é o mesmo deus do ar da Babilônia e civilizações muito anteriores, responsável por conectar os céus e a terra. Então estamos vendo aí os Anunnakis como os agentes mais graduados que nos atam à Matrix, hein? Veneradíssimo esse deus do ar, que é Enlil, que é aí da família, né, do Deus Altíssimo. Veneradíssimo na antiga e épica cidade de Nippur. Nippur é uma grande cidade da Caldeia, lá de onde saiu Abraão, etc., lá na Mesopotâmia, que é aquela região enorme entre os dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, lá no Médio Oriente, como os antigos falavam. E ele foi pai, Enlil então, o Anunnaki, filho de Anu, né, o rei de Nibiru, ou Nibiru, né, ou Hercólogos,
como os gregos chamavam, né? Hercólogos, né? Ele é pai dos reis guerreiros e, para nós, mitológicos, Ninurta e Zababa. Desse supremo arquiteto, o Deus Altíssimo, chamado Javé, Jeová, Jeová o Demiurgo, ou Espírito do Mundo, o IHWH, Adonai, Senhor e Mestre. Nas chaves de Enoque, sobre a consciência auxiliar de Javé, o Tetragrammaton, que é a própria consciência universal elementar da Matrix, cujo duplo se encontra em nós e em todos os átomos de tudo que pudermos alcançar, e de quem se diz respeitosamente Iod-Re, Val-Re, que devido a essa qualidade os antigos chamavam de o Deus imanente. Então, estamos vendo aqui que o Supremo Arquiteto, que é quem dirige a Matrix, né? A humanidade, então, aprisionada pelos anjos lunares, num vácuo, né? Num planeta vácuo, como fala lá nos antigos Vedas, e também nos Vedantas, isso é comentado. E a humanidade encerrada ali é uma humanidade poderosa, e o que ela faz e irradia para a atmosfera criou. Então, o grande demiurgo supremo Jeová. E é ele que irradia, né, o tetragrammaton, que é a própria consciência elementar da Matrix. E que é o duplo que está em cada átomo, que compõe tudo. Tetragrammaton. Seguindo a trilha da sincronicidade em que Neo desperta lá no filme, vamos para Choi. Aparece toque-toque na mensagem no monitor verde do seu computador, do Neo, ao mesmo tempo que batem toque-toque na porta. Quem é? É o Choi. Choi? Choi é um nome comum na Austrália e quer dizer aperfeiçoar. Tem vários significados, mas a acepção é essa, aperfeiçoar. É de origem coreana e tem pássaro como uma das suas raízes etimológicas. E olha que interessante, o Neo começa ali a sair para encontrar com a Trinity e chegar na Nabucodonosor, o grande pássaro, através do Choi, né, que foi lá buscar, atrasado, buscar um trabalho que o Neo estava fazendo para ele, né. Neo entrega um mini CD a Choi, recebe um dinheiro, o coloca em uma caixa onde está escrito simulação e simulação. Quer melhor definição para o nosso mundo, para a Matrix, do que simulação? E o cliente Choi diz, aleluia, você é o meu salvador, cara, o meu Jesus Cristo. Nunca vimos. Ele responde para o Neo, que o Neo fala para ele ter cuidado com aquilo, com o produto, né, que estava passando para ele, o CD. E ele fala, nunca nos vimos e você não existe. O você não existe entra nessa classe das imagens que o filme traz, que são sintomáticas no sentido do universo mitológico do filme, que é o universo mitológico da nossa cultura ocidental. Não existir nesse contexto nos leva e precisa nos levar a ideias antigas como não ser e o não fazer dos taoístas chineses antigos, que é o mesmo seja feita a vossa vontade dos cristãos. Para com Deus, onde convenhamos, Allah Akbar. Deus é grande. Aqui, os roteiristas nos dão pistas da composição da personagem Neo, um tipo contemporâneo de Jesus Cristo, um libertador da Matrix. E parece que o conteúdo do CD era algo muito difícil. Neo adverte a Choi, se for pego usando isso, e completa, meu computador. Neo está preocupado, olha para trás e tal, olha para ele.
E Neo fala para ele: você já se sentiu como se não soubesse se está acordado ou se está sonhando? Diz Neo a Choi. Isso é típico do despertando da Matrix. É quando a gente se vê e vê na mesma intensidade a realidade ao nosso redor como um filme. Um filme que passa e você está nele apenas como observador, interno e externo. Você está adentrando o não fazer. As forças cósmicas alcançam o campo de rotação, atração e repulsão da glândula pineal dentro da cabeça e o chakra coronário é ativado e juntos produzem um certo distanciamento da antiga realidade, que é a projeção. Isso promove o discernimento, certa ampliação da consciência e uma experiência muito especial de fuga consciente da Matrix. Começa a acontecer de fato. E aí, Choi fala para ele de mescalina, que mescalina, isso é uma grande do cacto peyote, cujas informações, vindas do índio mexicano Don Juan, foram publicadas nos anos 1980 no Brasil pelo jornalista e autor mexicano Carlos Castanheda, como a melhor forma de não ser e de voar. E aí eu abro aqui algumas observações. Drogas quaisquer abrem os chakras, danificam as glândulas, desorganizam os chakras, portanto, por razões esotéricas, legais e sanitárias, desaconselhamos. Eles o convidam, o grupo lá do Choi, o Choi, convida o Neo para irem com ele, e ele não quer, mas vê um coelho branco tatuado no ombro da garota, que se chama Jour, do francês que significa hoje, jour, que significa hoje. Então, em um momento de sintonia, com a conversa com um desconhecido no PC, que lhe recomendou seguir o coelho branco, ele decide ir, seguindo a inteligência do seu coração, e sai para agitar com aquela galera. E aí nós podemos falar de contato e proteção da Trindade de fora da Matrix para quem tem e empreende a evasão. Então, na balada, a agente de Morfeu Trinity, a Trinity, aparece e o chama pelo nome. Está lá na balada, dentro da boate, ou seja, na sua vida comum, no seu dia a dia. E Trinity aparece e chama ele pelo nome. Olá, Neo. Como sabe meu nome? Ele pergunta. Sei muita coisa sobre você, ela responde. Ele, quem é você? Ela se apresenta. Trinity é uma hacker famosa que entrou no site da Receita, diz Neo. E ela responde a ele que isso foi há muito tempo. Ele diz, Jesus! Pensava que você fosse homem. E aí temos que abrir mais um parêntese, porque esses libertários da Matrix muito antigos eram vistos como os anjos assexuados, como poderosos hermafroditas, é da onde vem esse termo e etc. Coincidências? E Neo descobre que era ela o alertando em seu PC. E ela o avisa que ele corre perigo. E ela, demonstrando poder, lhe fala com a boca colada ao ouvido. Eu te trouxe aqui para te avisar. Eles te observam, Neo. Quem? Ele pergunta. Sei por que está aqui e o que está fazendo. Sei porque mal dorme, porque mora sozinho, porque todas as noites senta-se ao computador e revela: você o está procurando. E completa: eu sei porque eu também já procurei a mesma coisa. E quando ele me encontrou, ele me disse que eu não estava procurando por ele. Eu estava procurando uma resposta. Percebes o clima de mistério? De conversa com poucas palavras, que permeia a busca da verdade. Então, poucas palavras já vai para os símbolos, né? Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Ouça, reouça, compartilhe com quem tem a ver, dê seu like, comente, inscreva-se, importante, ajude o canal.